Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus a partir de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, essa semente da mulher são aqueles que seguem a Jesus, também pelo batismo com o Espírito Santo, mesmo que Maria recebe, porque veio sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, isto é, o poder do Espírito Santo a envolveu, e ela então concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Então essa é a sua semente da mulher, Jesus, e nós que também somos batizados com o Espírito Santo, também concebemos Jesus. Jesus vem morar conosco, habitar em nós. Somos essa semente. Temos tudo que a semente retira, produz a vida. Somos formados em Cristo. Então nós amamos como Cristo amou. Nós temos misericórdia, nós perdoamos, nós temos a sabedoria, nós andamos na luz, na verdade, na justiça. Então tudo aquilo que tem em Jesus nós vamos ter. Cristo vai morar em nós, vamos ter a mente de Cristo, porque somos o remanescente da sua semente. Então tudo que ele tem, todo o seu DNA, tudo que ele é, nós seremos aqui neste mundo. Vamos seguir a Cristo, vamos andar como Cristo andou, viver como ele viveu. Então essa semente vai se manifestar de que forma? Guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus Cristo. Vemos aqui que tudo está relacionado à palavra. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos receber os mandamentos de Deus, ler na palavra de Deus, compreender e vamos ter o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para guardar os mandamentos. Vamos exatamente saber quais são, o que fazer, como guardar, como viver. É uma forma de agradar a Deus. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. Ama Jesus, ama Deus, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui está Jesus resumindo ali no Evangelho de João, é citado essa palavra de Jesus a respeito de ter os seus mandamentos e os guardar. É sinal de que realmente Cristo habita em nós para nós termos o poder de guardar, o desejo de guardar, a fé, o amor, a vontade de agradar a Deus. É um sinal que o Espírito Santo está nos movendo nesse sentido de viver para Deus, conhecendo a Deus e realmente sabendo o que se deve guardar, quais são os mandamentos e tendo força, poder dos céus, poder do Altíssimo, como disse lá a respeito de Maria, que o poder do Altíssimo a envolveu e ela então concebeu Jesus do Espírito Santo. Então essa é a palavra de Deus para nós, também é a nossa palavra. Tem o testemunho de Jesus Cristo. É o que está em Atos dos Apóstolos. Nós recebemos o poder para pregar a palavra, ensinar a palavra, porque ela vem, então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e recebemos o batismo com o Espírito Santo pela palavra da fé, por crer nessa palavra. Então nós recebemos o Espírito Santo que nos dá o poder de testemunhar ao mundo inteiro a respeito de Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus, nós compreendemos o que é Jesus, o que ele fez, quem ele é, o que ele faz. Compreendemos o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o que significa o reino de Deus. Tudo isso estamos falando aqui. Então nós temos que andar na luz, como ele na luz está, para que tenhamos comunhão uns com os outros. E assim o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade. Hoje vamos continuar então falando desse texto que fala sobre essa ira do dragão contra a mulher e essa guerra contra esse remanescente da semente da mulher, que é o batizado com o Espírito Santo, quem tem Jesus habitando, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, Jesus habita em nós. Guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus Cristo. Então falamos a verdade, andamos na luz. Então andamos na verdade, na justiça. Nós vamos então ter essa experiência de que Deus é luz,
Deus ama aquilo que está limpo, Deus é santo. Então, nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, as coisas de Deus, o mover de Deus, ele é santo. Ele separa o sujo do limpo, a luz das trevas, o mal do bom. Deus se agrada do bom, Deus se agrada da luz, Deus se agrada da justiça, da verdade. Nós temos que andar dessa forma. Quem anda nas trevas, quem anda fazendo mal, quem anda levantando falso testemunho contra o seu próximo, esse está nas trevas, esse está no mal, esse desagrada a Deus. Então nós vamos andando dessa forma que agrada a Deus, e Deus já criou toda a terra, tanto esse mundo físico, material, quanto espiritual. Deus já os criou com toda a possibilidade de haver o mal, de haver a sujeira, e Deus já criou toda a situação, toda a condição para a limpeza, para a purificação, para expulsar o mal, expulsar as trevas, expulsar toda a sujeira. Como diz Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais ainda, agrade mais a Deus, sirva mais a Deus. Quem ama, ame mais ainda, tente amar mais ainda. Você faz o bem, procure fazer melhor, procure agradar a Deus, ande na luz cada vez mais. Alguém está feliz com você? Que as pessoas sejam cada dia mais felizes com você. Isso agrada a Deus. A paz, o amor, o bem, quando você semeia justiça, quando você semeia paz, quando você transmite a palavra de Deus, uma palavra de alegria, de vida, vida com abundância, vida eterna, reino de Deus para todos, isso agrada a Deus, é isso que Deus quer. A luz está brilhando, que brilhe como o sol ao meio-dia. Essa luz mais forte do sol que nós vemos, você tem que alcançar cada vez, brilhar mais do que o sol, mais do que a lua, mais do que as estrelas, mais do que todos os seres. Você pode brilhar resplandecendo a luz de Deus. Deixa a luz do céu brilhar, resplandecer. Ande na luz, ande na verdade sempre. Se esforce por andar na verdade, por falar a verdade, por ser honesto nos seus negócios, por ser correto, por ser justo, por dar esmola, abençoar, ajudar o pobre, a viúva. Essa é a palavra de Deus. Agora, quem anda semeando sujeira, mentira, intriga, maldade, que levanta falso testemunho para tentar derrubar, destruir o próximo, quem diz palavras de maldição contra o seu próximo, vai acumulando lixo, sujeira na sua vida e no seu caminho. Isso vai fazendo que se levante contra você na sua história aqueles elementos, aqueles seres que foram também criados por Deus. Deus criou todas as coisas e tem a permissão de Deus para agir. Sempre que alguém tenta sujar a humanidade, seja material, seja espiritual, seja com desejos ruins, ações ruins, palavras de maldição. Então Deus está agindo para que tudo seja purificado e para que esse mal acabe, seja extirpado, seja retirado, para que o mundo seja purificado. Deus gosta das coisas limpas. Vemos, por exemplo, uma criança que está fazendo as coisas e ela vai deixando a sujeira por onde ela passa, por onde ela anda. Ela joga pedaços de coisas, de comidas, alimentos ou outros objetos que vão criar mau cheiro, vão sujar, vão criar uma desordem. E a desordem não agrada a Deus. Deus quer tudo em ordem. O diabo gosta da desordem. Deus gosta da ordem. Então, quando, por exemplo, você vai para a cama, vai comer alguma coisa, um doce, vai comendo, deita, termina de comer, não lava a boca, não escova os dentes e dorme ali na sua cama com a boca suja, você sujou a cama, o que vai atrair? O que vai acontecer? Existem todos os insetos criados para limpar. Onde houver sujeira, mau cheiro, coisas abandonadas, o diabo também está dessa forma. Onde você for deixando maldade, maldição, coisas ruins, ódio, ameaças de morte, derramar sangue, o diabo, os demônios vão sendo atraídos, porque Deus assim estabeleceu, para que vá lá naquela pessoa. Ele vai estar se associando a essa pessoa, porque essa pessoa está com o que lhe interessa, é o mau cheiro, é a violência, é a maldade. Assim como na natureza,
nas coisas visíveis, nós vemos, por exemplo, alguém, eu mesmo já presenciei alguém que comeu doce, deitou para dormir, acordou com a boca cheia de formigas, porque as formigas foram criadas para limpar a terra. E outros insetos, as baratas, têm sua função. Elas vão também, onde houver mau cheiro, onde houver algo largado, algo apodrecido, os ratos também, eles vão lá. Se for você, você que anda na sujeira, você que não lava a boca, você que não escova os dentes, pode acordar de manhã com a boca cheia de formigas, porque você deixou o doce, o resto de comida nos cantos da boca, nos lábios, e então você vai sofrer uma espécie de punição, que é ser atacado pelos insetos que estão cumprindo a sua tarefa na natureza. Eles normalmente moram debaixo da terra, nos bueiros, nos cantos, nos ralos, mas quando sentem o cheiro aqui na terra, eles já foram criados dessa forma. Eles já têm essa natureza, esse instinto. Eles vão vir aqui pegar essa sujeira, esse mau cheiro, vão recolher e vão levar lá para debaixo da terra. A terra aqui em cima vai ficar limpa. Então você, para permanecer vivendo bem, com saúde, aqui na terra, você sabe, você tem que ter higiene. Você tem que andar limpo, purificado. Porque Deus criou a terra para ser limpa, para ser santa, purificada. Então também a sua mente, as suas ações têm que ser puras, purificadas, boas, santas, generosas, amáveis, misericordiosas, para que os demônios, o mal, não venham até você como alguém que é como eles, que produz o mal, que produz o mau cheiro da violência, da guerra. Então muitas nações mesmo, muitas lideranças, muitos governantes já sofreram, já perderam a vida. A palavra de Deus fala, por exemplo, de Herodes, que blasfemou contra Deus, se colocou no lugar de Deus e morreu comido de bichos. Ali estava uma ação, tanto material dos bichos, dos vermes, que também, a pessoa que não come com cuidado, não limpa, não lava os alimentos, come coisas do chão, come coisas estragadas, pode ser tomado por vermes. Ali a palavra de Deus diz que aquele rei, Herodes, aquele governante de Roma, ele morreu comido de bichos, então simbolizando tanto a sujeira física como também uma sujeira espiritual, porque ele blasfemou, se julgou igual a Deus, não deu glória a Deus, não deu graça a Deus. A vontade de Deus para conosco é que em tudo nós demos glória a Deus, demos graças a Deus, porque tudo veio de Deus, tudo pertence a Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele, nós também. Então nós na nossa vida nós temos que andar como Deus nos dá o mandamento, é o que nós lemos, guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, então andam na pureza, andam na limpeza, andam na ordem de Deus. O mandamento de Deus é para que nós tenhamos vida em paz, vida com saúde, vida plena, vida na luz, comendo só os alimentos saudáveis, lavando as mãos, lavando a boca, e tudo que foi inventado agora pela ciência, que nos ajuda na saúde, escovar o dente, usar o creme dental, tomar as vacinas corretas na hora certa, todas elas, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo da melhor forma possível, para termos o quê? Saúde física. Mas da mesma forma que o texto da Palavra de Deus está falando também de saúde espiritual. Quando você faz o bem, quando você fala bem, quando você, ao invés de amaldiçoar alguém, você ora por essa pessoa. Então essa sua oração sobe, os anjos ouvem, que é algo que nós vemos lá no Apocalipse, que os anjos recolhem as lágrimas, as orações, levam a Deus, algo que Deus criou para que todos possam participar. Por exemplo, o homem prega o evangelho, os anjos gostariam de pregar, e Deus deu a missão ao homem. Deus poderia vir e falar com todo mundo do céu com uma grande voz, e falar, eu sou Deus, todos agora me ouçam. Um dia isso vai acontecer, mas Deus quer que seja pela fé, pela pregação, foi a vontade de Deus, então deu essa tarefa para os homens. E assim a vida, a ação, a atividade na terra. Então a atividade dos anjos também, que participam desse momento, eles ouvem a nossa oração, levam a Deus. Tem um hino que diz isso, tirando do Apocalipse, do livro que estamos estudando. E lançam a Deus. Então Deus recolhe, Deus recebe
E aí Deus responde. E Deus dá uma palavra. Você orou por alguém, você orou pela sua família, pelo seu pai, você orou pelos seus irmãos, você orou até pelos seus inimigos, até pediu Deus que ele possa se converter, Deus, essa pessoa é tão má, que ele possa se tornar boa, que ela possa ser transformada, ajuda. Deus cria uma situação que ele possa aprender. Isso agrada a Deus. Deus recebe essa oração e Deus responde. Você está purificando a sua vida, não está dizendo nenhuma blasfêmia, nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição. E aí é que você entra na bênção, você entra na luz. Tem pessoas que, por sofrerem, acham que têm o direito de se vingar, de falar mal, de amaldiçoar. Alguém te prejudicou, você perdeu alguma coisa. Que você nunca use isso como pretexto para ser igual à pessoa e amaldiçoar. Ele também tem que perder, ele não pode vencer na vida porque ele não me ajudou, porque ele me atrapalhou. De maneira nenhuma, o dia que você fizer isso, você está passando para o lado do mal, da maldição, da palavra negativa. Então, quem vai receber essa palavra negativa não são mais os anjos de levar para Deus. Então, os demônios vão estar ali, uma pessoa irada, revoltada, amargurada. Então, virão ali demônios, você terá toda a tendência a estar, então, cada vez mais envolvida com o mal. Porque o mal recebe aquela palavra, o diabo vem, se agrada e começa a te inspirar para que você fale mais mal ainda, se torne pior. Você tem que vencer essa etapa, ao invés de ficar 7 vezes pior, você tem que vencer o mal com o bem, começar a abençoar, começar a orar. A oração é uma forma de bênção, de abençoar. Agora nós vamos ver tudo isso na palavra de Deus em Romanos, capítulo 2. Nós vamos continuar estudando de forma paralela Apocalipse 12 com o livro de Romanos. Nós estamos ainda no capítulo 2. Nós vamos agora ler, então, a partir do versículo de número 4, que diz assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então nós estamos falando do tempo que Deus dá para que você se arrependa de falar mal das pessoas, de amaldiçoar, de desejar o mal, ou mesmo de fazer o mal. Então, para que você possa levar em conta que Deus está tendo paciência com você, está dando tempo para que você possa se arrepender, deixar de fazer o mal e praticar o bem. Porque a pessoa que vai praticando o mal, nós estamos aqui ensinando que ela vai deixando como que lixo no seu caminho e vai atraindo os demônios, a maldade. Os lixeiros, eles vão vir ali recolher o mal, vão ver quem está produzindo mal na terra, quem está jogando lixo no chão, quem está sujando a casa, quem está tornando essa casa mal cheirosa. Então virão os insetos, os roedores, e vão invadir essa casa, vão começar a circular cada vez mais por essa casa, até na sua boca, no seu corpo. Os vermes, as formigas, outros insetos vão estar rodeando você, porque você está atraindo mal. Tanto mal físico, a sujeira física, material, quanto espiritual, se você não for levado ao arrependimento, a fazer o bem. Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. Então, é realmente o juízo de Deus pelas obras. Você prejudica outras pessoas, você faz maldade, você tira a alegria de um, tira a alegria de outro. Essas obras serão contadas no dia da ira de Deus. Porque essas pessoas que sofreram nas suas mãos vão estar lá chorando, apresentando uma vida que não realizaram um sonho, uma vida de tristeza, uma vida de problemas. Deus vai então num juízo absolutamente correto. Vai perguntar, Deus já sabe, Deus vai dizer. Vai ser feito ali um levantamento na sua frente, na frente dessa outra pessoa. Mas quem roubou sua alegria? Quem roubou seu sonho? Quem roubou sua história? Foi essa pessoa. Então entesoura para ti no dia da ira. Entesouras ira no dia da ira. Então o dia que Deus vai colocar tudo no seu ponto, tudo corretamente
vai fazer justiça. Então Deus quer que você seja encontrado como aquele que promoveu a paz, promoveu o bem, promoveu a alegria, promoveu o amor, desde a sua casa, da coisa pequena, desde a sua família, até a humanidade toda. Então, bem-aventurado os que semeiam a paz, promovem a paz, a alegria na vida dos outros. Aquele que ama. Então, esse vai ter vitória no juízo. Mas aquele que promove a injustiça, a má obra, o sofrimento dos outros, vai sofrer a ira, vai receber de volta. Deus é o juiz. Haverá o dia, então, do juízo. Veja bem as obras. Então, que ninguém te engane. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer o bem, você não precisa ajudar ninguém. Está te enganando. Você precisa, sim, das obras. Porque Deus diz aqui o versículo 6. E da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. As obras são importantíssimas. Nós podemos ser salvos pela graça sem obras, mas essa graça, essa fé que nos levou a recebermos a graça, pela graça sois salvos por meio da fé, vai nos levar à obra. As boas obras, obras abundantes. Nós temos que ser abundantes no trabalho, na obra de Deus, porque seremos recompensados pelas obras. Essa graça tem que trazer um bom resultado. O bom resultado da graça é a boa obra que nós vamos passar a realizar, segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, a vida eterna é para aqueles que, com perseverança em fazer bem, em amar, em perdoar, em levar alegria, paz. É isso que Deus quer. O cristão, o batizado com o Espírito Santo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro que tem o testemunho de Jesus, guarda os mandamentos de Deus. Faz o bem, persevera, ama cada vez mais, anda em verdade. Ele mentia antes, ele roubava antes, ele furtava, ele era avarento. Hoje ele não é mais. Ele nasceu de novo, ele nasceu da água e do Espírito, ele tem que perseverar em fazer o bem, ele tem que perseverar nas boas obras, ele tem que amar o próximo. Quem ama é nascido de Deus, quem não ama não conhece a Deus, está se enganando, está mentindo para si mesmo. Então procuram glória, honra e incorrupção. O servo de Deus, o que tem a semente da mulher, o batizado com o Espírito Santo, como Jesus, como o filho de Maria que foi ali que gerou a Jesus pelo poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, nós também, assim como Jesus, vamos buscar a glória, a honra e incorrupção. Vivendo dessa forma, nós glorificamos a Deus. Em tudo temos que dar graça a Deus, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É ter essa vida do bem, do amor, da paz, da alegria para todos. Todos têm alegria com Deus, assim como nós temos. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja que essa divisão que Paulo deu, que em Romanos capítulo 2, no versículo 8, 9 e 10 que nós acabamos de ler, veja bem essa divisão, essa diferença. Diz aqui, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. É aquele oprimido, do lixo espiritual, do ódio, da vingança, da palavra de maldição contra o próximo, tentar roubar a alegria, a paz, o sonho, é o que faz o mal. Faz o mal contra a sociedade, contra a pessoa, contra o pobre, contra o próprio familiar, contra o próprio irmão. Então são contenciosos, são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Mentem constantemente, são avarentos, são desonestos nos negócios. Então sobre esse virá tribulação e angústia. Quem vai trazer tribulação e angústia?
O diabo, os demônios terão liberdade para atuar sobre a alma. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Estamos lendo aqui na Bíblia. Então, essa tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal é o que o dragão vai trazer. É o que o império do mal vai trazer. Tribulação, angústia, sofrimento, como aquele rico que desprezava o pobre Lázaro e foi para um lugar de tribulação, de angústia. Então, essa tribulação e angústia são na vida dele. Ele passa a ser oprimido, ele passa a ficar perdido, confuso, ele entra numa desordem, a sua vida começa a perder o rumo, perde a bênção, perde a graça, perde a alegria, entra em sofrimento. Então é a promessa da palavra sobre aquele que faz o mal. Porém, versículo 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Então, se você vai limpando a sua casa, você afasta os insetos, afasta toda a perturbação, toda a desordem, toda a maldade, também todo espírito maligno. Quando você só tem palavras de bênção, palavras de alegria, com perseverança em fazer o bem, ajudar os outros, ajudar o mais pobre, ajudar o irmão, socorrer o seu irmão desde dentro da sua casa, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, sua família, ajudar o vizinho, ajudar a todos, especialmente os que estão passando necessidade. Virá o que sobre essa vida? Glória, honra e paz. A paz do Senhor, a paz que o mundo não dá, a verdadeira alegria a todo aquele que pratica o bem. Porque Deus é luz, Deus ama a coisa certa, a coisa bem feita, a coisa em ordem. Quando você tira ali as pedras do caminho para que seu irmão não tropece, quando você faz as coisas até que ninguém está sabendo, mas você está limpando, você está ajudando, você está promovendo a paz, a alegria, a felicidade, a festa, a celebração. Isso é vida, isso é salvação. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.